Na aula de hoje, veremos a diferença entre função e equação. Mas antes de prosseguirmos, gostaria que você pensasse: será que existe diferença entre equação e função? A resposta para isso é sim. Se você estiver diante de uma fórmula, como saber se é uma equação ou uma função? Tanto as funções quanto as equações possuem números desconhecidos, que podem ser representados por letras. Normalmente são o x e o y, e usam operações matemáticas para se buscar uma solução. Contudo, podemos diferenciar esses conceitos tomando como base suas propriedades e definições. Parece difícil? Calma, galera, vamos devagar. Uma equação é uma igualdade entre os elementos de dois membros em que esses elementos são resultados de operações matemáticas entre números conhecidos e desconhecidos. Vejam só esse exemplo. 2x mais 10 menos 15 mais 3x é igual a 5. Esse é um exemplo de equação. Já a função é uma regra matemática que relaciona cada elemento de um conjunto a um único elemento de outro conjunto. Retornamos ao nosso exemplo do abastecimento de combustível. Lembrem da fórmula de y igual a 3,55 vezes x, ou f de x igual a 3,55 vezes x. Nesse exemplo, podemos dizer que para cada número x que pertence a um conjunto litros, existe um único número y no conjunto valor. Por isso, o x é chamado variável independente e o y variável dependente. Sendo assim, a primeira diferença entre as funções e as equações estão em suas definições. Enquanto a equação é uma expressão mais básica, a função é uma regra que relaciona números de dois conjuntos. Na verdade, estamos lidando com incógnitas e variáveis, e há uma diferença entre elas. Parece que complicamos de novo, né? Mas calma. É simples, vejam só. A incógnita é o nome pelo qual chamamos o x, por exemplo, em uma equação, e ele representa um número, e ele pode ou não ser descoberto usando as propriedades das equações. Por exemplo, na equação 2x menos 6 é igual a zero, a incógnita x só pode ser 3, pois substituindo x por 3, nós teremos que 2x menos 6 é igual a zero. 2 vezes 3 menos 6 é igual a zero. 6 menos 6 é igual a zero. Já a variável é o nome pelo qual o x é chamado nas funções, ou qualquer outra letra que represente um número. Além da variável x, uma função também possui por definição a variável f de x ou y. A ideia é que uma variável não possui valor fixo, ou seja, a variável x pode assumir qualquer valor dentro do domínio, e a variável y pode assumir qualquer valor dentro do contradomínio, dependendo da lei de formação da função. Observe, na função y é igual a 2x, se x for igual a zero, y será igual a 2 vezes zero, que será igual a zero. Mas, se x for igual a 1, y será igual a 2 vezes 1, que será igual a 2, e assim por diante. Então, a gente viu que a diferença entre incógnita e variável é que a variável pode assumir infinitos valores dentro de seu domínio e contradomínio, e a incógnita é um resultado fixo que não pode assumir outros valores. A partir da diferença anterior entre incógnitas e variáveis, percebemos que os resultados encontrados nas equações são diferentes dos resultados encontrados nas funções. Nas equações, o resultado procurado é o valor de x, o da incógnita, que satisfaça uma igualdade. Nas funções, cada valor de uma variável está ligado a um valor de outra variável por meio da lei de formação. Então, os resultados encontrados, geralmente, são conjuntos numéricos que podem ser representados geometricamente por gráficos.
Em geral, as funções dependem das equações para existir. Isso acontece porque as leis de formações que representam as funções são justamente compostas por equações. Assim, podemos dizer que as funções são o passo seguinte a ser dado logo depois de aprender todos os detalhes sobre equações. Todas as propriedades, além do método usado para resolver equações, também são usadas nos cálculos que podem ser feitos nas funções. Agora sim, tudo faz sentido, não é mesmo, galera? Na nossa próxima aula, falaremos sobre a construção de gráficos. Um grande abraço e até lá!